É possível falar em novas formas de fascismo, mesmo em pleno século XXI? Que relação poderia haver entre os movimentos autocráticos ocorridos na Europa do século XX e as tendências de ultradireita que irrompem neste início de século XXI? Eu sou Fábio Palácio e é sobre isso que vamos conversar no programa Cultura e Movimento de hoje. Vivemos um contexto de avanços da extrema-direita no plano mundial. Mesmo com a recente derrota de Donald Trump nos Estados Unidos, uma série de forças radicais do espectro ultraconservador ainda polariza grandes contingentes populacionais em uma série de países, seja compondo governos, seja fora deles. Infelizmente, o bolsonarismo está longe de ser a única força da extrema-direita a exercer funções de governo. Podemos citar, entre outros, o governo liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, na Índia, o governo do premier Viktor Orbán, na Hungria, o presidente Rodrigo Duterte, que lidera um governo com forte composição militar nas Filipinas, o governo do partido polonês xenófobo Lei e Justiça. Além disso, não podemos esquecer forças ultraconservadoras que, mesmo sem exercer funções de governo, possuem grande destaque em seus países, como é o caso do Reagrupamento Nacional de Marine Le Pen, na França, do UKIP, o Partido da Independência do Reino Unido, que hoje possui pouca expressão, mas que, não podemos esquecer, foi um dos principais motores da campanha do Brexit. Na Itália, existe a Liga Norte, um antigo movimento separatista que hoje se apoia em propostas xenófobas e anti-imigração, para não falar também do Partido da Liberdade da Áustria, que, aliás, foi fundado por um ex-membro da organização paramilitar nazista SS e que agora pode voltar a compor a coalizão de governo do país, da qual fez parte até 2019. Nesse contexto em que a extrema-direita já há alguns anos mostra força, tendo como paradigma maior a eleição de Donald Trump, um debate passou a ganhar força nos meios políticos e intelectuais. É possível falar em novas formas de fascismo? É possível falar de um fascismo do século XXI? Ora, a pergunta faz todo sentido, pois se a gente tomar como referência um teórico do fascismo como Nikos Poulantzas, veremos que já no início dos anos 1970, no seu livro Fascismo e Ditadura, ele dizia que o fascismo não era um fenômeno datado das décadas de 1920 e 1940 ou geograficamente confinado apenas a duas formações europeias. Para Poulantzas, o fascismo era uma das formas de regime do Estado capitalista de exceção. Seria um fato histórico capaz de se manifestar em contextos distintos daqueles em que ele apareceu originalmente, ali na Itália e na Alemanha da primeira metade do século XX. Neste vídeo curto, vejam, não é meu propósito abordar essa questão de forma exaustiva. Eu quero apenas apresentar alguns elementos, buscando chamar sua atenção para o fato de que algumas condições que estavam ativas quando da emergência das experiências autocráticas do século XX continuam presentes também agora, nesta aurora do século XXI, quando a gente assiste à reemergência de uma série de forças e fenômenos de caráter autoritário e protofascista. Quando se compara a atual onda neoconservadora com a que tivemos no início do século XX, uma primeira correlação diz respeito à crise econômica. Se para nós a referência de mal-estar econômico é a crise de 2007 e 2008, deflagrada com o estouro da bolha imobiliária norte-americana, as análises sobre experiências autoritárias do século XX têm como referência a crise que alcança seu ápice na Grande Depressão de 1929. A depressão conduz, do ponto de vista político e ideológico, a uma situação paradoxal. Por um lado, contribui para a denúncia do que o Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz chamou de fundamentalismo de mercado, aquilo que muitas vezes a gente chama de neoliberalismo selvagem. Por outro lado, a crise fortalece em todo o mundo as políticas de austeridade, redução de programas sociais e arroxo salarial. Também fomenta falsas soluções, muitas delas com apelo à violência, e respostas defensivas como o ódio, a intolerância, a xenofobia e o racismo. Essas manifestações encontram terreno fértil
em segmentos particularmente suscetíveis à crise, como as camadas médias. A crise econômica é, a meu ver, o elemento de fundo a correlacionar o fascismo clássico com os movimentos neoconservadores da atualidade. Mas um outro elemento de correlação que salta aos olhos é a crise política. Líderes como Trump e Bolsonaro claramente se projetaram explorando uma situação descrita como falência da democracia. É o resultado do esgarçamento das instituições políticas tradicionais, capturadas pelo poder econômico, distanciadas dos anseios da população, afundadas na corrupção e na burocracia. Políticos como Trump e Bolsonaro desdenham das mediações partidárias. Bolsonaro, aliás, atualmente nem sequer possui um partido político. Esse tipo de líder prefere a relação direta com o eleitor, através de mediações midiáticas. Não é necessário lembrar aqui o papel que teve um meio como o rádio na experiência nazifascista. Já os contemporâneos líderes autocráticos exploram intensamente as mediações facilitadas pelas novas tecnologias interativas. Usando as redes, eles transformam em força eleitoral o próprio descrédito para com os partidos e a política. É esse o conteúdo por trás do termo outsider, que tem sido intensamente usado para caracterizar políticos como Bolsonaro, embora muitas vezes a gente se esqueça que ele é um político tradicional, que exerceu mandato parlamentar por 28 anos. Ora, quando olhamos para a Itália dos primórdios do século XX, e nesta exposição eu vou me concentrar mais no caso italiano, o que havia ali, naquela Itália do início do século XX? Havia também uma crise política, entrelaçada a uma crise econômica. A nomeação de Benito Mussolini como primeiro-ministro na Itália de 1922 resultou de grave crise do regime liberal. Gramsci, que foi um dos primeiros a refletir sobre a gênese e os significados da experiência fascista, situa as origens da crise política italiana na Primeira Grande Guerra. Esta, por sua vez, teria raízes na crise econômica, que já era latente antes do grande crash de 1929. Diz Gramsci, todo o após-guerra é crise, com tentativas de remediá-la que às vezes têm sucesso neste ou naquele país. A própria guerra é uma manifestação da crise. Foi precisamente a resposta política e organizativa dos responsáveis. Outro observador importante da experiência fascista do século XX, o marxista peruano José Carlos Mariátegui, também ressaltou essa relação entre o fascismo e a Primeira Guerra. A guerra teria criado um clima favorável à reação conservadora. Segundo Mariátegui, a classe média se sentia distante e adversária da classe proletária socialista. Não lhe perdoava os altos salários, os subsídios do Estado, as leis sociais que, durante a guerra e depois dela, havia arrancado ao medo da revolução. Esses maus humores da classe média encontraram guarida no fascismo. Na Itália, segundo Gramsci, as sequelas da Primeira Guerra evoluíram para o que ele chamou de crise orgânica, a ruptura entre as classes sociais e suas representações tradicionais. É característica desse tipo de crise a falência total ou parcial do sistema político partidário. Essa situação, segundo Gramsci, abre espaço para a atuação política de outros tipos de instituições. Reforça-se o poder da burocracia, dos tribunais, da caserna, da alta finança, dos meios de comunicação, das igrejas e de toda uma série de entidades, estatais ou não, dotadas de estabilidade e permanência. Diz Gramsci, a certo ponto de sua vida histórica, os grupos sociais se destacam de seus partidos tradicionais. Os homens determinados que os constituem, os representam e os dirigem, não são mais reconhecidos como expressão de sua classe ou fração de classe. Quando essas crises se verificam, a situação imediata torna-se delicada e perigosa, porque o campo é aberto às soluções de força, à atividade de poderes sombrios, representados pelos homens providenciais ou carismáticos. Essas situações de contraste entre representantes e representados do terreno dos partidos políticos reflete-se em todo o organismo estatal, reforçando a posição relativa do poder da burocracia, civil e militar, da alta finança, da igreja. Em cada país o processo é diverso, se bem que o conteúdo seja o mesmo. E o conteúdo é a crise de hegemonia da classe dirigente. O fascismo irrompe nessa perspectiva como alternativa conservadora
para a solução da crise orgânica que colocava em xeque a hegemonia burguesa na Itália no primeiro após-guerra. Essa não era necessariamente a solução preferida da burguesia, mas foi a que se impôs naquele momento histórico. Mussolini e seus correligionários acenavam com um período de expectativa e de esperanças, notadamente em certos grupos sociais italianos, como a grande massa dos pequenos burgueses urbanos e rurais. O fascismo contribuiu, dessa forma, para manter o sistema hegemônico e as forças de coerção militar e civil à disposição das classes dirigentes tradicionais, como explica Gramsci. Portanto, pessoal, sem o fascismo, a burguesia teria tido dificuldades de conservar a sua hegemonia no contexto da Itália dos primórdios do século XX. A gente pode entender melhor essa questão se tomar de empréstimo o que explicava o polo político oposto. O famoso Pequeno Dicionário Filosófico de Eugene Rosenthal, editado pela Academia de Ciências da então União Soviética, define o fascismo como o regime de quando a burguesia não consegue mais governar por meios democráticos. Diz esse dicionário, é a forma mais reacionária e abertamente terrorista da ditadura do capital financeiro, instaurada pela burguesia imperialista, com o fim de esmagar a resistência da classe operária e de todos os elementos progressistas da sociedade. O fascismo é uma manifestação dessa reação política em todos os domínios, o que é próprio do capitalismo na etapa suprema de seu desenvolvimento, na etapa imperialista. O estabelecimento do fascismo prova que as classes dominantes burguesas já não estão em condições de governar, de conservar o poder pelos meios ordinários, democráticos. Prova que as aspirações crescentes de liberdade das massas populares não podem ser reprimidas senão por meio da violência e do terror sangrento. O que caracteriza o fascismo é a supressão das liberdades democráticas, mesmo as mais elementares, a destruição das organizações operárias e demais organizações progressistas. Os elementos que eu procurei descrever aqui falam das condições de crise econômica e política que emolduram a ascensão do nazifascismo, bem como algumas características ideológicas e políticas desse fenômeno. Chama a atenção como essa descrição que eu procurei apresentar apresenta notáveis pontos de convergência com as condições que emolduram a emergência da chamada nova direita contemporânea. É claro que nós precisamos estar atentos igualmente aos elementos de diferenciação que informam especificidades históricas das diversas respostas à crise. Em 2017, por exemplo, o grande pensador italiano Domenico Losurdo opinou em entrevista à revista Princípios, que não se deve confundir a situação contemporânea com a ascensão do nazifascismo no século XX. Ele dizia, fala-se, por exemplo, de Marine Le Pen como uma fascista. Eu tenho sérias dúvidas, porque o fascismo, tradicionalmente, foi a promoção da guerra. Marine Le Pen não toma posições a favor da guerra. A meu ver, seria errado confundir essa direita com o fascismo tradicional. De minha parte, eu acredito que movimentos como o de Le Pen possuem sim características fascistizantes. Porém, convergindo até certo ponto com a preocupação de Domenico Losurdo, eu acredito que mesmo com todas as semelhanças, as tendências autocráticas do século XXI se apresentam com traços qualitativamente distintos. A ultradireita também ela se recicla, precisa se reformular, inclusive para enfrentar as novas resistências que surgem diante de seu projeto. Surge daí o chamado neofascismo. Ele é o fascismo que se recicla com mudanças, mutações, que apresenta novas estratégias, até porque seria inócuo se apresentar com a mesma roupagem do século XX. Além do mais, a realidade histórica que temos no século XXI é qualitativamente diferente. A crise econômica não é menos, porém ainda mais grave. Em função disso, a ameaça autocrática é mais ampla. O que temos agora, nos dias de hoje, não é mais um arquipélago de regimes reacionários relativamente isolados, por mais influentes que possam ser. O neofascismo, o fascismo do século XXI, é mais abrangente, sistêmico e integrado. Longe de ser um fenômeno único ou majoritariamente europeu, exibe as credenciais de um movimento global em sentido pleno, da mesma forma
que a persistente crise econômica que o impulsiona. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, ative as notificações no sininho para estar sempre por dentro dos conteúdos da TV Grabois. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento.